Boa tarde. Qual o seu nome completo? Iago Rocha Louzeiro, Data de nascimento? 29/7/2004. Nome dos seus pais? Maria de Fátima Rocha, Thiago Louzeiro de Carvalho, Estado civil? solteiro. Tem filhos? Sim, senhora. Quantos? Só um. Qual idade? Fez 2 anos ontem. Mora com o senhor ou com outra pessoa? Aliás, com a mãe, né? Mora com a mãe? Sim. Agora? Bom, Tá. Qual o seu grau de escolaridade? até o oitavo ano. Profissão? Não tenho profissão Não tem definida. profissão. Endereço de referência? 202, conjunto 6, casa 9. Residencial Oeste, São Sebastião. Isso mesmo. O senhor já foi preso, processado ou condenado antes por outros Não, crimes? senhora. Tá bom. Sobre os fatos, senhor Iago, eu esclareço que o senhor tem direito ao silêncio, mas se quiser falar, é uma oportunidade de se defender também, tá? O senhor quer falar ou prefere ficar calado? Quero falar, sim, senhora. Tá bom. Então, primeiro uma pergunta bem direta, né? Depois o senhor pode explicar tudo o que quiser. O senhor confessa que desferiu esses golpes de faca aqui no senhor Raimundo nesse dia ou não? Senhora, Sim? O senhor quer explicar o que aconteceu? o que aconteceu foi que, pelo fato de já tinha vindo muitas vezes, né? Isso acontecido. E pelo fato de eu não estar querendo mais isso, pelo fato dele estar me forçando a fazer algo que eu não estava afim, que era, no caso, terminar com a minha mulher, com a mãe do meu filho, para poder ficar com ele. E chegou a esse ponto, eu falei que eu não queria mais, que, né, que eu não estava mais afim. E aí ele disse que eu estava muito nervoso e que era para eu ir até a casa dele, né? Foi aí no momento que eu falei que ia lá, sim, e aí que eu fui lá. E no momento que eu cheguei, eu fui ao banheiro e aí eu escutei meio que ele trancando a porta, né? Coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas mesmo assim, em momento nenhum eu imaginei algo desse tipo, porque a todo instante ele sempre dizia que eu era como um filho para ele, né? Eu era como um filho para ele. E no momento em que isso aconteceu, ele pediu para que eu perguntou se eu queria beber para poder me acalmar mais, entendeu? Aí eu falei para ele que não precisava, que eu estava bem, que eu não estava nada estressado. Que aí ele veio e perguntou se eu queria. Eu falei que não queria, mas ele insistiu, falou que era só uma, só uma. Aí eu fui e aceitei. Foi no momento que ele veio com a garrafa, né, de uísque, que aí eu comecei a beber, sim. Aí ele veio e pediu para que eu partisse alguns remédios para ele, né? E no momento que eu parti o remédio, eu deixei lá em cima, ele pegou o remédio e saiu para a cozinha. Foi no momento que eu voltei ao quarto, estava sentado. Que aí no momento em que ele veio, ele trouxe uma cerveja para mim, né? Ele trouxe uma cerveja, aí eu abri e bebi a cerveja normalmente. Depois ele perguntou se eu queria mais uma. Falei que não queria, que já estava bom já. Que aí foi no momento em que ele insistiu novamente, falando que era só mais uma, que era a última, para a gente começar a conversar de boa. Que aí eu aceitei. Só que nesse momento que ele veio até mim, ele já trouxe a cerveja aberta, né? E aí ele sentou na cama ao meu lado. E aí eu comecei a beber e aí depois de uma certa quantidade, eu comecei a passar mal, comecei a me sentir mal, comecei a me sentir zonzo. E aí foi no momento que eu falei para ele, que ele olhou para mim e perguntou se eu estava bem, né? Aí eu falei que não estava bem, que queria ir embora, entendeu? E aí foi no momento que ele veio tirando a calça para cima de mim, passando a mão nas minhas partes íntimas, né, no meu pênis, no meu corpo, que foi no momento em que eu empurrei ele e corri para a porta. Quando eu saí do quarto dele, esbarrando na porta do quarto dele, corri para a porta de entrada, que foi no momento em que eu fui tentar abrir a porta, eu percebi que a porta estava trancada, né? E quando eu olhei para trás para tentar procurar a chave, ele estava vindo com a faca na minha direção. Nesse momento que ele estava vindo com a faca na minha direção, eu consegui passar para a porta da cozinha e peguei uma cadeira. No momento que eu peguei a cadeira, que ele veio para cima de mim, eu falei para ele que só queria ir embora. E aí, no momento, ele veio para cima de mim para tentar me furar. Foi na hora que eu consegui acertar a cadeira nele. Aí a cadeira caiu, eu consegui passar pela cadeira, esbarrando na cadeira, na porta, e passei para a cozinha. E foi no momento em que eu consegui abrir a gaveta e achei uma faca que estava dentro da gaveta, né? E aí no momento em que eu achei, já se levantou.
Quando ele se levantou, ele ficou entre a porta, que dava a entrada para o corredor, e ficou me ameaçando o tempo todo, dizendo que eu só ia sair dali quando eu fizesse o que ele queria. E eu só dizia para ele que eu queria ir embora. Eu queria ir embora, que eu não estava me sentindo bem. E aí, no momento que ele estava com a faca, ele vinha para tentar me acertar. Ele veio para tentar me acertar no braço, só que eu puxei o braço e consegui acertar a mão dele, entendeu? Aí, no momento que eu consegui acertar a mão dele, a faca caiu pro lado, assim, para dentro do banheiro. Quando caiu para dentro do banheiro, não, na verdade, antes disso, a gente teve uma luta corporal, né? Porque ele não queria deixar eu passar para tentar ter acesso ao quarto para procurar as chaves. E aí ele me chutava, que tinha uma cadeira, né? A cadeira que eu derrubei ele estava entre a porta, entre mim e ele, e ele chutava aquela cadeira e me derrubou. Que foi no momento em que, na hora que ele chutava, que eu vi que ele chutou, que eu estava no chão, que eu consegui acertar as facadas nos joelhos dele. Que aí no momento eu consegui levantar, aí ele caiu. Quando ele caiu, a faca caiu, ele se virou e foi engateando rapidamente e pegou a faca. No momento que ele pegou a faca, foi no momento que eu desferi as facadas nas costas dele. Que aí ele não reagiu mais. Foi o momento em que eu consegui pegar a faca, né, e perguntar para ele onde é que estava a chave. O tempo todo afirmando, o tempo todo falando para ele que eu não queria fazer nada, que eu só queria ir embora. Só queria ir embora, que eu não estava bem, entendeu? E ele só falando que eu não ia sair de lá enquanto eu não fizesse o que ele queria. E aí foi no momento em que ele me falou que estava no guarda-roupa. Eu fui, procurei no primeiro guarda-roupa e não encontrei. E aí depois eu fui e ele falou que estava no guarda-roupa do outro quarto. O guarda-roupa estava trancado com cadeado. Eu fui, abri o cadeado e peguei a chave e destranquei a porta. E aí no momento em que eu estava saindo, ele olhou para mim e falou que iria atrás de mim, atrás do meu filho, né? Para tirar a vida, para tirar a minha vida, e a vida do meu filho. Que foi no momento em que eu tranquei a porta, o medo dele, não pela minha vida, mas pela vida do meu filho, né? Porque ele ameaçou a vida do meu filho. Naquele momento eu tranquei a porta, desci a escada, esbarrando nos corrimão, pois eu ainda estava meio tonto. E no momento em que eu abri a porta, eu fui para no carro dele, consegui chegar ao carro dele, né? Abri a porta e procurei minha carteira, que estava lá dentro do carro dele, porque dias antes eu já tinha esquecido minha carteira lá dentro. No momento que eu peguei minha carteira, deixei a chave do carro lá dentro e me retirei. Quando eu estava virando a esquina do apartamento, eu joguei a chave da casa dele lá perto da árvore. Vocês chegaram juntos no apartamento? Não, Ele abriu a porta para você sim, quando você chegou, que ele te chamou para conversar. isso. Esse que o senhor falou que estava nervoso, foi ligação que vocês fizeram? Que ele te chamou para conversar? Foi, Foi o quê? por ligação. Aí ele abriu a porta, o senhor entrou, Isso. até aí estava tudo bem. Até aí estava tudo bem. E ele encostou a porta. Sim, nesse momento ele trancou a porta, né? Porque foi o único momento em que ele estava na porta. Isso que eu queria entender, em que momento ele trancou a porta. Sim, entendi, mas é O senhor porque percebeu que assim que o senhor entrou, ele trancou a porta. assim que eu entrei, eu fui ao banheiro, entendeu? E nesse momento eu escutei barulho de chave como se ele estivesse trancando a porta, entendeu? O senhor percebeu que ele tinha trancado a porta. Isso, coisa que ele nunca tinha feito antes. E aí, quanto tempo transcorreu desse momento que você chegou, que ele trancou a porta, até o início da luta corporal, mais ou menos? Foi o tempo que, né, eu peguei, eu, O senhor disse que bebeu, né? Bebeu uísque, bebeu sim, primeiro eu bebi, cerveja. não, primeiro eu bebi o copo de uísque, né? Aí depois desse primeiro copo, ele pediu para que eu fosse partir alguns remédios para ele, né? Aí depois que eu parti esses remédios, ele trouxe as cervejas, entendeu? Aí depois disso que eu comecei a passar mal, no momento que ele tirou a calça e veio para cima de mim, tentando me estrupar, né? Foi no momento em que eu empurrei ele e ali começou tudo. Então, aí, quanto tempo mais ou menos, desde que o senhor chegou até começar tudo? Eu acho que por volta de uns 20, 20, 30 minutos. Nesse momento, o senhor bebeu uísque, bebeu cerveja, Sim, e nesse período, o que que vocês conversaram? me lembro. A gente estava conversando sobre o fato dele estar me falando que poderia me ajudar, né?
ele poderia me ajudar, continuar me ajudando, mesmo com que eu não queria mais, mas ele disse que se eu não fizesse o que ele queria, ele não ia poder me ajudar, né? E que ele tinha pessoas conhecidas lá em São Sebastião e que faria mal ao meu filho, né? Nesse momento. Foi isso que a gente ficou conversando. E aí, foi a única coisa que a gente conversou naquele momento. Antes de Aí eu o começar. senhor disse que ele trancou a chave da porta dentro de um armário com cadeado. E, não, eu encontrei a chave dentro do guarda-roupa que estava com o cadeado. Então, a chave da porta que ele tinha Isso, trancado. isso. E a chave do cadeado. Não tinha chave do cadeado. Era só puxar o cadeado para baixo e o cadeado abria. Entendi. E o senhor tinha um relacionamento de quanto tempo com ele? Que eu conhecia ele, É, conheci ele já tinha 2 anos. entendi. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, Não? não. Passo a palavra ao Ministério Público. Sem perguntas, Excelência. Assistentes de acusação? Boa tarde. Em relação à cadeira, o senhor informou que jogou a cadeira para se defender, né? Chegou a chutar a cadeira, esbarrou na cadeira, depois a vítima chutou a cadeira. Qual foi o estado que essa cadeira ficou no final da luta corporal? A cadeira ficou. Porque eu explico por quê. Na perícia, essa cadeira ela foi encontrada em pé, aparentemente sem ter sido jogada por alguém, entende? Mas o senhor disse que jogou essa cadeira. A minha pergunta é, como que o senhor jogou a cadeira e ela ficou estável, em pé, com os quatro É, apoios no chão? eu pergunto em que momento eu falei que eu joguei a cadeira, porque o que eu disse foi que eu segurei a cadeira e acertei o rosto dele com a cadeira. O senhor disse agora, no depoimento, depois disse que chegou a esbarrar, que a cadeira estava até caída, o senhor esbarrou na cadeira, e depois também a vítima chegou a chutar a cadeira, provavelmente para se defender. Sim, a cadeira estava entre eu e ela, porque assim que eu, como logo depois que eu acertei ele com a cadeira, eu deixei a cadeira e passei para a cozinha. Entendi. Então o senhor acertou ele com a cadeira e deixou a cadeira no lugar, Isso. em pé. Não me recordo se foi em pé ou não. Tudo bem. O senhor disse que ele foi engatinhando rapidamente até o banheiro. Isso. Essas foram as palavras que o senhor utilizou, engatinhando rapidamente até o banheiro para tentar pegar a faca de volta, que estaria lá. Isso. Mas ele tinha levado, o senhor falou que antes dele engatinhar rapidamente, já tinha acertado as facadas próximas aos dois joelhos. Então, como que a vítima conseguiu engatinhar até o banheiro com essa lesão nos dois joelhos? O senhor consegue informar? Não, porque pelo fato de eu ter acertado primeiro a mão dele, e depois os joelhos, foi no momento em que ele caiu, que ele já caiu e a faca caiu assim dentro do banheiro, e ele de joelho, assim, foi engateando rapidamente e conseguiu pegar a faca. Entendi. Como ele Aparentemente, ele fez isso? tinha as lesões dos joelhos. Certo. O senhor disse que foi até o carro pegar a sua carteira? Isso. No, no seu interrogatório da delegacia, o senhor disse que teria ido buscar, porque eu sabia que a vítima guardava a carteira no carro, A que, dele? que inclusive ele pagava lanches McDonald's, girafas, Hum, que por isso o senhor teria ido até o carro. Então, o senhor, na verdade, foi buscar a sua carteira ou a carteira da a vítima? minha carteira. E quem pagava esses lanches do McDonald's e do girafas, que o senhor tinha esse conhecimento? Era ele. Com a carteira dele, que o senhor sabia que ficava no carro. Não, não sabia que ficava no carro, porque a carteira ficava o tempo todo com ele. Entendi. É, Em relação ao cadeado, o senhor disse que encontrou a chave do apartamento dentro do armário que estava com o cadeado, né? O cadeado não precisava de chave, o senhor acabou de informar. Isso. Depois o senhor colocou o cadeado no lugar? Depois de pegar a chave, o senhor fechou o armário e colocou o cadeado no lugar? Não. Qual foi a situação que o senhor deixou o armário? Da mesma forma que eu abri, peguei a chave, foi a forma que eu deixei. Com as portas abertas, então? Isso. Tá, já, tudo bem? Boa tarde, tudo bem.
Ouvindo um pouco aqui do seu relato e até mesmo do interrogatório aqui em sede policial, o senhor disse que desferiu facadas na vítima, não é isso? Porque se sentiu ameaçado. Isso, E as primeiras facadas foram na região do joelho ou da mão? Eu não da entendi. mão. Da mão. Isso. Aí o senhor ainda assim se sentiu mais ameaçado e desferiu facadas na região do joelho. Sim, porque ele em momento algum deixou de possuir a faca. Ah, ele tinha a faca em mãos, Isso, na mão dele. isso. Entendi. E ele ameaçou o senhor. Ele estava A com a faca em mãos, faca em com os mãos. 2 joelhos furados. Não, isso foi depois. Ah, As foi facadas que eu desferi nele no joelho foram depois. Enquanto Entendi. ele me ameaçava e tentava me acertar, eu tinha acertado a mão Aí ele dele. tentou acertar o senhor ainda assim, Isso, mesmo com a facada na mão. sim. Aí foi buscar no banheiro outra faca. Porque eu não entendi. O senhor não entendeu que depois que eu acertei a facada nele, a faca caiu para dentro do banheiro? E aí foi na hora Ah, a facada caiu dentro do banheiro, entendi. que a faca caiu pra dentro Aí do o senhor banheiro. foi em direção até o banheiro tentar pegar essa faca. Eu não, ele. Ele, entendi. Aí, diante desse momento de translado ali até o banheiro, o senhor ainda assim se sentiu ameaçado e desferiu facadas nas costas dele. No No momento, momento que ele estava se deslocando para o banheiro para tentar pegar supostamente essa faca, o senhor desferiu 2 facadas nas costas dele. não nesse momento que ele estava se dirigindo, mas sim no momento em que ele já estava com a faca em mãos novamente, né? Eu consegui Entendi. acertar as 2 facadas nas costas dele. Porque o senhor se sentiu ameaçado. Estava com a faca na mão. Entendi. No momento aqui, senhor Iago, do seu relato, o senhor disse que deixou a chave no meio do bloco e, e quando os policiais chegaram lá, a porta estava trancada, né? Depois, a guarnição da PM arrombou para verificar o que estava acontecendo, porque, segundo o relato aqui do inquérito, o sangue estava transpassando para a região do corredor, porque a vítima havia sido encontrada ali na região da porta da cozinha, e a porta foi arrombada. O senhor se recorda ter trancado a porta da residência após o senhor ter saído? Sim, foi como eu acabei de falar. Eu tranquei a porta pelo motivo dele ter ameaçado a vida do meu filho, né? Ah, entendi. E eu, por medo dele fazer algo Aí comigo também, o senhor né? deixou. Com medo de ele fazer algo comigo, ele ter uma cópia da chave para ir atrás de mim, né? Tranquei a porta e saí. Entendi. Satisfeito. Defesa. Obrigado, Excelência. Posso só? Ah, tem mais, doutora? Pode falar. Obrigada. Iago, o senhor consegue explicar como surgiram as manchas de sangue no lençol e na coxa da cama? Sim, no momento em que eu fui até o quarto para procurar a chave, né? O primeiro quarto dele, eu coloquei a mão sobre a cama algumas vezes, né? Deixei a faca em cima da cama no primeiro quarto. E depois eu peguei a faca e voltei, né? Porque a chave não estava lá naquele quarto. Entendi. Então, as manchas seriam da faca e das suas mãos, nesse momento de busca. Isso. Entendi. Última pergunta. Em relação a, comparando também, né, com o inquérito que o senhor deu na delegacia, o senhor possuía alguma dívida relacionada à droga, uso de droga? Maconha, mais especificamente? Não, eu particularmente eu não. Entendi. O senhor não se comunicava com a vítima pelo seu celular, né? Não, O senhor pode explicar por quê? porque eu não tinha celular. O senhor se desfez do seu celular? Não tinha celular. Entendi. Não, é porque no interrogatório o senhor chegou a falar que se desfez do celular por conta de uma dívida de maconha. Sim, essa dívida de maconha era em relação à minha companheira, entendeu? Que o celular a que eu passei pro cara era da minha avó. Pro Caio. É, isso, pro Caio. Cara, era quem cobrava o senhor por conta dessa dívida, não é isso? Não, Caio era quem estava com a dívida com a minha mulher. Então, a sua mulher tinha dívida com o Caio. Isso, Entendi. Então, a dívida de droga era da sua esposa isso, e não, né, e não do senhor. isso. Então, satisfeito. Satisfeita, excelência. Obrigada. Defesa. Obrigado, Excelência.
Senhor Iago. O senhor relatou que o senhor o conheceu por intermédio do Facebook. Isso. Ele se apresentou como o quê para o senhor? Ele se apresentou como deputado da Câmara, né? Dizendo que trabalhava para aqueles lados da Câmara. E naquele momento ele chegou a te informar qual seria a razão dele estar te buscando e também qual seria, na tua visão, a razão do senhor ter confiado nele. O que eu achei era que pelo fato dele ter se apresentado como deputado e trabalhar num local como esse, né? Como meu sonho sempre foi ser jogador, eu achei que o interesse dele era não em mim, mas sim no meu futebol, né? Que era isso que eu achava que ele tinha interesse de falar comigo sobre. Aí depois ele chegou a fazer algum tipo de proposta para o senhor? Proposta, como assim? Proposta de emprego? Não, ele falou que me ajudaria, né? Que me ajudaria, que me ajudaria a abrir uma loja na feira, uma loja de roupas. Mas ele ajudou? Não. Quando o senhor conheceu, do momento que o senhor o conheceu, até a primeira investida sexual, quanto tempo perdurou? Em torno de um ano. E qual a razão dele, depois de um ano, fazer essa investida sexual? Foi pelo fato de ele dizer que minha mulher estava grávida na época, né? E aí eu não tinha condições, né? E aí ele falou que não poderia me ajudar com o trabalho, mas que poderia me ajudar de outra forma. Então, nos primeiros momentos que o senhor visita a casa dele, que o senhor vai até a residência dele, aquele valor que o senhor recebia era meramente só para o senhor frequentar a casa dele. Isso, para me ajudar com a minha família. Quando surgiram as investidas sexuais, em algum momento o senhor foi forçado a fazer alguma prática sexual que o senhor não queria? Sim, sim. Prática do sexo oral, que ele me forçou a fazer o que eu não queria. O senhor chegou a buscou ou tentou não ir mais à residência dele? Sim, tentei sim. O senhor já respondeu, né? O senhor não é usuário de entorpecentes, é? Não. Durante o transcurso do processo, surgiu uma vença de que poderia alguém, tá nos autos, tá no ID 156319-349. O senhor chegou a ter acesso ao cartão de crédito, conta bancária dele? Não, em nenhum momento. Quando eram feitas as transferências bancárias, essas transferências bancárias eram realizadas para conta de quem? Para conta da minha tia Caroline, da minha tia Genilda e do meu tio Denildo. E aí logo depois eles repassavam para mim pelo Pix. O senhor Alberto chegou a se queixar de algum desaparecimento de valores da sua conta pessoal? Ele chegou a dizer para o senhor, sumiu X valor da minha conta? Não, E ele também, em algum momento, ele se queixou de que tivesse alguém usado o cartão dele para o senhor? não, O senhor Alberto era um homem debilitado? não. Como ele vai ser um homem debilitado pedindo para eu passar sabão líquido no ânus dele? O senhor tinha conhecimento da idade dele, da vítima? Bom, uma vez que eu cheguei a perguntar para ele a idade dele, ele disse para mim que tinha 58 anos. Quando o senhor, quando ele começou a primeira investida sexual, o senhor era maior de idade ou era menor de idade? Menor de idade. O senhor tinha ciência da profissão dele? Da profissão que ele trabalhava no momento? Isso. A única coisa que ele tinha me dito era que estava trabalhando na Câmara, né? Durante esse período em que o senhor disse que não queria mais, o senhor chegou a relatar ou dizer a ele que o senhor iria procurar autoridades? Sim, disse para ele que procuraria as autoridades para denunciar ele,
mas a todo momento ele dizia que isso não ia adiantar, né? Que isso aí era só coisa da minha cabeça, que era melhor a gente tentar se resolver de uma forma melhor. Durante esse período, ele chegou a exigir que o senhor chamasse ele de amor? Sim, muitas das vezes. E o que mais ele exigia? Ele exigia que, como eu falei, né, que eu terminasse com a mãe do meu filho, né, que eu terminasse com ela para ficar apenas com ele, né? Como se eu fosse um só dele, entendeu? Que ele pedia para que eu terminasse com ela, para que eu largasse ela e ficasse com ele. Ele era um homem ciumento? Sim, possessivo. Ficou perdido uma questão do celular dele. O senhor teve acesso ao celular dele? Não, momento nenhum não. Até porque não era só eu, né, que frequentava a casa dele. No primeiro momento ele sai da delegacia, o senhor relata que o senhor não teve relações sexuais com ele. Por que hoje o senhor vem e traz que o senhor tem relações sexuais com ele? Pelo fato da vergonha, né? Que eu achei que nenhum dos meus familiares sabiam disso. Me senti envergonhado, né? Excelência, estou satisfeito. Tá certo. Encerrado, então, o interrogatório. Policial Guilherme, Boa tarde, Excelência. obrigada pela presença. O senhor será ouvido como testemunha compromissada. Passo a palavra à defesa, que arrolou o senhor como testemunha. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor participou das investigações? Participei de uma parte delas. Qual a parte o senhor participou? Bom, teve a comunicação, né, da localização do corpo. A Polícia Militar entrou em contato com o plantão, a equipe de plantão foi até o local. E geralmente nesses casos tem o acionamento de uma equipe da seção de investigação de crimes violentos. Eu sou lotado lá e acompanhei meu chefe até o local do fato. O chefe do senhor delegado. Não, meu chefe de seção, Entendo. Marcos Astério, que acho que já foi até ouvido. Sim. Naquele momento, o senhor chegou a ingressar no apartamento ou não? Sim, depois da realização da perícia, cheguei a ingressar no imóvel. Fiz extração, ajudei na extração das imagens do CFTV. O senhor participou ou esteve presente na inquirição do, do Iago? Acho que em algum momento eu estive na sala, mas O senhor não participou das não investigações da, nesse da momento, né? totalidade da investigação, não. Então o senhor não ouviu nada referente ao que ele depois em sede de delegacia? Não, a gente conversou lá, a gente chegou a conversar. Você tem, às vezes, momentos de entrevista, quando ele chegou e conversou um pouco com a gente para depois ser ouvido, né? Naquele momento, ele chegou a dizer para o senhor qual seria a motivação? Bom, ele tinha narrado que a vítima teria tentado manter relação sexual contra ele, que ele não quis, e que a vítima teria então pegado uma faca e ameaçado a integridade física dele. Foi isso que ele narrou pra gente nessa oportunidade. Estou satisfeito, excelência. Ministério Público. Sem perguntas. Assistentes de acusação? Boa tarde, policial. Boa tarde, doutora. O senhor conseguiria me dar mais informação sobre os instrumentos utilizados no crime, as duas facas? Sim. Falar a situação que o senhor encontrou? Eram duas facas, uma delas estava essas que estavam com sangue, né? Uma delas estava na cozinha e a outra estava dentro de uma gaveta em um dos quartos. Essa que estava na cozinha, ela aparentava ter uma segunda marca, como se o cabo dela tivesse quebrado. Acho que tinha até uma fita, talvez a vítima já tivesse com essa faca quebrada em casa antes, né? E tivesse usando ela com alguma coisa ali para segurar um pouco mais, mas não parecia ser um instrumento muito. Não estava parecendo íntegro, né? Entendi.
E a outra faca, a preta, essa sim, parecia estar em boas condições. Sim. Qual que é o que que o senhor pode falar em relação à aparência física da vítima? A gente sabe que é um senhor de idade, mas o que que o senhor pôde perceber, assim? Bom, realmente era um idoso, né? Ele é uma pessoa de 70 anos. O que eu me lembro ali da residência tinha bastante coisa de remédio na casa, né? Então, assim, eu não conhecia o estado de saúde dele, mas acho que é uma inferência possível dizer que teria alguns problemas de saúde em razão da quantidade de medicamentos que ele tinha em casa. Sou agente de polícia. Com relação é, no momento que o senhor esteve presente ali no início da investigação, o senhor podia falar mais sobre a compleição física da vítima? Mas tudo bem, era uma pessoa idosa, mas era uma pessoa que aparentava ser ativa, forte, impositiva. O senhor conseguiria descrever ali o estado físico desse idoso? Porque existem idosos bem ativos e existem idosos que realmente, pelo estado físico, se verifica que diante de uma situação dessa, não poderia ter qualquer tipo de reação, né? Eu gostaria que o senhor pudesse nos informar. Ok. Bom, em relação ao corpo dele, né, era perceptível uma quantidade grande de gordura abdominal, né, então acho que talvez ele não parecia ser uma pessoa ativa, né, parecia ter uma concentração grande de gordura abdominal. Entendi. No depoimento, o indiciado ele fala que trancou a porta da residência e momentos após essa chave foi encontrada no meio do bloco da Asa Norte 411, salvo o melhor juízo, e posteriormente um agente de polícia, acredito que tenha sido o senhor Marcos, não é isso? Achou essa chave no meio do bloco, provavelmente um possível lugar aí onde o indiciado tenha deixado. O senhor soube de alguma informação disso durante o inquérito policial? Sim. Bom, quando o autor ele deixa a residência da vítima, pelas imagens do CFTV é possível ver que ele vai até o carro da vítima, passa alguns momentos ali, depois ele sai em direção a um bloco de baixo. Parece que foi nesse bloco de baixo que essa chave foi localizada, e, se eu não me engano, foi até o autor, depois de ter se apresentado, que relatou onde ele teria jogado essa chave no momento em que ele deixou o local do crime. Entendi. Enquanto só, você tem. Somente? Então tá encerrado. Obrigado. Nada. Obrigada, policial. Obrigado.